Salve Maria, sou servo missionário Roberto. O tema desse estudo é: qual Jesus está na seita, se não há salvação fora da igreja? Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, eu te darei o pastoreio, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deu o dom de pastorear a Pedro, a essa igreja, a esse corpo místico, que Cristo é a cabeça dessa igreja, Colossenses 18. E essa igreja é o corpo místico, uma igreja mística, que é o caminho da salvação. Fora dela, você está fora da salvação, porque em Atos Apóstolos 2,47, outros para você entender, como Atos Apóstolos 2, 47, louvava a Deus e cativava a simpatia do povo. E o Senhor cada dia juntava outros que estavam a caminho da salvação. Então, fora da igreja não há salvação. Que simplesmente, cara, aí você vê nessas igrejas protestantes, segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Jesus, que não é o Jesus Cristo verdadeiro, que morreu lá na cruz, que fundou a igreja, deu o pastoreio a Pedro, que desce o Espírito Santo ali na sua esposa, que é a igreja, e Pedro começa a pregar, os apóstolos começam a edificar esse corpo místico, começa a pregar o verdadeiro evangelho, começa a pregar a verdade, e outros encontravam o caminho da salvação passando por essa igreja, ajudavam outros. Vai dizer Atos Apóstolos 2,47. E, felizmente, é outro Jesus que está sendo pregado, com milagres e prodígios enganadores. É um Jesus de prosperidade, é um Jesus quem dá mais. Que interessante, ó. Se você meditar aqui, Isaías 56, 11, ó, são cães, varizes e saciáveis, são pastores que nada observam, cada qual segue seu caminho em busca de seus interesses, ó. Então, segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é essas igrejas fundadas, essas igrejas vindas de homens, fundadas por esses pastores, que seguem seu próprio caminho, suas próprias conclusões, suas próprias doutrinas, seus próprios ensinamentos, ao contrário que a igreja ensinou, ao contrário que a igreja pregou, ao contrário que os apóstolos pregou, anunciou. Essa igreja aqui, esses pastores, eles buscam seu próprio interesse. Que é esse interesse? Faça esse propósito, faça essa campanha, é óleo ungido, é milagres e prodígios. Se fazer esse voto, se fazer esse propósito, milagres e prodígios acontecem. Se você for meditar lá, os milagres, os feitos de Jesus Cristo, falou, faça de acordo com sua fé. Jesus não cobrou nada para pregar, para anunciar, para fazer milagres e prodígios. Só os falsos pastores, os falsos profetas que cobra para fazer milagres e prodígios. Enganadores, porque não vem de Cristo. Que o Satanás ele usa milagres e prodígios. Enganadores. Olha só que interessante. Ó. São cães varizes, saciáveis. São pastores que nada observam. Por isso que os pastores, eles nada observam. Nada observam o quê? A igreja que Cristo fundou. Eles observam as suas próprias doutrinas, suas próprias conclusões, seus próprios ensinamentos e seus próprios interesses. Arrastando multidão com engano. Arrastando nação com essas pregações falsas e adulteradas e prostituídas. Essas pregações de fábulas, de novidade que atraem esse tipo de público. Que interessante. Se você for meditar aqui em Miqueias 3, 5. Os ninivitas creram nessas mensagens de Deus e proclamaram em jejum, vestindo-se de saco, desde a maior até a menor. Aqui foi o profeta Jonas, né? Miqueias 3, 5. O oráculo do Senhor contra os profetas que descaminham o seu povo, que anuncia a paz
quando tem algo para mastigar e declara guerra que não lhe põe nada na boca. Quer dizer o quê? A Igreja Católica, ela vive a graça. Ela não estipula dízimo, propósito, voto. Por isso que essas igrejas protestantes é contra a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica não segue essa analogia, essa própria conclusão, esse evangelho de fábula, de novidade, não. Que interessante. Por isso que esses falsos mestres, com suas próprias doutrinas, com suas próprias visões, com suas próprias conclusões, perseguem a igreja. Que você vê, a Igreja Católica não segue essa analogia, esse ensinamento de homens. Diz que de acordo com os apóstolos ensinaram e pregaram e proclamaram e manter a integridade. Se você for medir aqui em Mateus 24, olha só que interessante. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, e se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Esses falsos profetas, esses falsos cristos, é aqueles que fundam a igreja. E os falsos profetas é quem segue esses líderes que fundou essa igreja. Que não é igreja mística, é uma igreja vinda de homens. Igreja mística é aquela que é a esposa de Cristo, aquela que foi gerada lá na cruz, e Atos Apóstolos 2, essa igreja se tornou pública. É uma igreja mística. Senhor, irmã, segundo defeito. A igreja que os homens fundam não é uma igreja mística, é uma igreja sem base bíblica, que a Bíblia condena divisão. E Isaías 56, são esses pastores que fundam essas igrejas para seguir suas próprias conclusões e milagres e prodígios enganadores que arrasta a multidão. 2 Coríntios 11:4. Aqui, ó. Porque quando aparecer alguém pregando vos outros Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que a vez recebido, ou teve diverso do que a vez passada igualmente, aceitar outro espírito. Que interessante. O Espírito Santo desceu ali aos Apóstolos 2, nessa igreja mística que é esposa de Cristo, que está unido em unidade com a cabeça. Não pode ser. Isaías 56:11 são pastores que fundam a igreja, que é outro espírito, que é outra doutrina e inspiração também do maligno. Com milagres e prodígios enganadores. E 2 Coríntios 11:4, 13, ó. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se fazem apóstolos de Cristo. É que você vê nessa atualidade hoje. Esses pastores se autogem apóstolo, apóstola, bispo, bispa. Quer dizer o quê? Isaías 56:11. São pastores que nada observam, cada um segue sua própria conclusão. Se você for meditar aqui mais, Romanos, olha só, 17, roga-vos, irmão, que desconfie daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre, com palavra adocicada e linguagem de lisonjeira, engana os corações simples. Quer dizer o quê? É divisões, cara. Se você sair na rua, em cada esquina você vê uma igreja. Igreja Assembleia de Deus, a igreja Restauração, a igreja Congregação. Aí se você vai mais para frente, você vê a igreja Universal. Se você for mais para frente, você vai ver a Internacional da Graça. Se você for mais além, você vai ver a plenitude do trono de Deus. Ontem eu conheci um irmão que ele cultua, ele segue uma doutrina aí, satanista luciferiana. Mas não tem a doutrina, os adoradores de Deus. Tem Lúcifer, tem satanista, mas nós não somos desse grupo satanista, nós somos luciferiano. Que interessante, cara.
até no mundo pagão, tem divisão. Mas Satanás não está dividido contra si próprio. Se estiver dividido, o seu reino não durará. Isso é interessante. É simples, cara. Esse mundo protestante é divisão. Tudo que é divisão irá ser destruído. Como diz a Bíblia. É simples, cara. O texto é simples. E o Satanás, ele faz milagre e prodígio, sim. Enganadores para enganar os eleitos. Ele traz uma doutrina diferente, uma doutrina de novidade. Ele funda igrejas, ele inspira os pastores para pregar outro evangelho, para pregar outro Jesus diferente. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, 5. A manifestação do ímpio será comparada graças ao poder de Satanás, de toda sorte, de protesto, sinais e prodígios enganadores. Que interessante. Agora você cata aqui em Apocalipse 13. 13. Realizou o grande prodígio, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Agora você cata aqui Apocalipse 16, 13. Ó. Vi sair da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a são os espíritos de demônio, que realizam prodígio e vão ter com vocês de toda a terra, a fim de reuni-lo para a batalha do grande dia do Deus denominador. Que interessante. Aqui você vê a visão da Escritura. Não é Jesus Cristo que está operando milagres e prodígios nessa seita. Porque o Espírito Santo, ele assiste uma só igreja. Mateus 28, 19, 20. O Espírito Santo está sobre uma igreja. Por isso que fora da igreja não há salvação. Você está fora da verdade. Tem igrejas que são filiar, que tem pedaços. Anglicana, metodista, luterana, calvinista. São 6. Que no Brasil não tem. Que a igreja reconhece que tem pedaço da verdade. Não 100% da verdade. A verdade está onde tem doutrina, onde tem pastoreio, onde tem envio, onde tem uma liturgia, onde tem o Espírito Santo que assiste essa igreja até a consumação. Tem sucessores. Simples, cara, entender isso. Porque esses pastores eles seguem suas próprias conclusões, suas próprias visões, como diz Isaías 14. Não, Ezequiel, Jeremias 14. Replicou, porém, o Senhor: não são mentiras que proferiram os profetas em meu nome. Não os enviei, não lhe dei ordem, nem mesmo falei visões de mentira, adivinhações vãs, invenções de suas mentes, eis que profetizam. Simples, cara. Os caras vão lá em Israel, buscam aquela água ungida. Então, o cara unge uma chave, faz doutrina, o povo compra essa chave. O cara vai lá, unge essa caneta ungida, tudo que você assinar, essa caneta vai ser abençoada, e os povos estão caindo. O cara vai lá em Jerusalém, pegar aquela água do Rio Jordão lá, e trazer aqui para o Brasil e vender essa água. Diz que essa água é poderosa. As 7 águas mais poderosas, que faz milagres e prodígios. O cara vai lá em Jerusalém, cata aquela terrinha e traz e faz campanha nessas igrejas. Por quê? É suas próprias conclusões. Porque isso gera dinheiro, é isso que o povo quer. O povo não quer seguir Jesus Cristo corretamente, obedecer à igreja, que é o único caminho verídico da verdade, como vai dizer Atos Apóstolos 2,47.
povo quer esse tipo de pregação. Objetos. Agenda mágica, travesseiro ungido, frango ungida, tijolo ungido, feijão ungido. É isso que e esses caras ficaram ricos usando essa fábula e essa novidade. É isso que Miqueias 3,5 está explicando. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a tática. Qual Jesus está aceitando? É vários Jesus. É um Jesus sem a mãe. É um Jesus sem a cruz. É um Jesus da prosperidade. Olha como Jesus morreu na cruz. Olha como Jesus Cristo pregou, anunciou. Olha como os apóstolos anunciaram, pregaram, proclamaram. Agora eu quero que você me mostre qual dos apóstolos foram ricos pregando a palavra. Foram todos martirizados, exceto João. Salve Maria, sou missionário.